Mateus capítulo 6, a partir do verso 16. O texto diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela obra do Teu Santo Espírito, porque somente o Teu Santo Espírito pode aplicar essa palavra a cada realidade, a cada coração, edificando, exortando e consolando para o louvor da Tua glória. E é isso que pedimos, ó Deus, que haja esta ministração toda especial ao entregar esta mensagem, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do nosso mês é Em Cristo, realizando o impossível. No final do nosso boletim, nós temos os 12 grandes temas do ano de 2017. E realizar o impossível é um grande desafio. Muitas vezes nós usamos essa palavra, é impossível fazer tal coisa, é impossível que isso aconteça. E repetimos várias vezes isso. E os cristãos usam o poder da oração para vencer o impossível. Ouvimos esse impossível em tantos lugares, tantas vezes, em tantas áreas da vida, mas quando nós trazemos para a nossa realidade religiosa, para a nossa realidade de fé, muitas vezes usamos essa palavra crendo que Deus pode realizar aquilo que é impossível, porque nos lembramos até de textos da palavra onde diz que para Deus não há impossíveis. Aí pensamos, se a nossa causa que nós temos colocado diante de Deus é uma causa quase impossível, porque para nós não há impossível, tendo em vista a nossa relação de fé com o Senhor, quais seriam os elementos que poderiam contribuir para que nós pudéssemos entender a nossa caminhada, o nosso momento, fortalecer a nossa fé na nossa caminhada nesse momento e, ao final dela, nos alegrarmos pelo resultado dessa caminhada no impossível, segundo a graça de Deus. Aí nós vamos perceber que existe um elemento fundamental, que a Bíblia diz que sem ele nós não vamos chegar a lugar nenhum, que é a oração, o poder da oração. E descobrimos na nossa prática diária que a oração é realmente fundamental. A oração, ela acalma o nosso ser. A oração nos coloca numa relação de intimidade com Deus que nos dá tranquilidade, nos dá leveza. A oração, ela é esse diálogo gostoso com o Senhor. É interessante, nós somos a geração dos gabinetes lotados, sejam gabinetes pastorais, de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Nós somos a geração que vai atrás dos livros de autoajuda. Essa é a característica do século 21. E isso tem o seu valor e é muito importante, não tenho dúvidas com relação a isso. Mas nós poderíamos ser a geração que tivesse mais diálogo com Deus. Como seria bom se o diálogo com Deus, que é chamado oração, tivesse também a mesma proporcionalidade que existe nessa relação de gabinetes lotados, de livros vendidos de autoajuda. Seria fantástico, fenomenal. Quanto tempo você investe na sua vida em aconselhamento ou em leitura de autoajuda por semana? Eu faço terapia, eu converso com meu pastor, eu tenho um acompanhamento de psiquiatra, de psicanalista, tal. Somando tudo, deve dar umas 3, 4 horas por semana de leitura de livro e de acompanhamento. Quanto tempo você investe em oração nessa mesma semana? Provavelmente não dará as mesmas 3 ou 4 horas. É interessante. Não cabe deslocamento para falar com Deus, geográfico, você não precisa sair daqui para ir em algum lugar conversar com Deus. Não cabe investimento financeiro, E eu vou bater numa tecla aqui, até falei para a Cris hoje no café da manhã, que eu vou bater numa tecla aqui, toda vez que alguém falar de algum investimento que a igreja convide você a fazer em termos de retiro, jantar, eu vou lembrar que as pessoas estão pagando R$500 por um abadá, nota de rodapé, O sujeito paga R$500 para pegar uma camiseta velha e colocar lá, para seguir bloco por aí. Quer dizer, essa é a geração que mudou os valores.
Essa é a geração que mudou os valores sem perceber. Sem perceber. Jesus nos traz de volta a realidade de uma vida que pode sim experimentar impossíveis, sendo realizado segundo a graça do Senhor, para a glória do Senhor, mas também para a alegria do seu povo. É para a glória de Deus, mas também para que a nossa alegria seja completa. João escreve sobre isso na sua primeira carta, que existe uma relação muito direta de alegria com intimidade com o Senhor. Bom, dá uma olhada no versículo 16. Qual é o contexto desse versículo? O contexto é o discurso mais importante de Jesus, o Sermão do Monte. Jesus pega a religiosidade vigente da época e vira de ponta cabeça, como se diz. Ele disse, olha, vocês já ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, vocês já ouviram tal instrução espiritual, eu porém vou dar outra orientação aqui para vocês, muito mais complexa e verdadeira na interpretação do Antigo Testamento. E os judeus, ouvindo aquele discurso, começam a se alvoroçar, porque Jesus está propondo um caminho revolucionário de espiritualidade. E o caminho revolucionário de Jesus, né, dessa proposta de Cristo Jesus, passa pela oração e pelo jejum, porque o contexto desse texto, o contexto imediato, é a oração. Dê uma olhada para você ver, versículos 9 até o versículo 15, é a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Os versículos anteriores, do versículo 5 ao 8, é a oração que nós fazemos de maneira devocional. Mas anterior a isso, é a relação nossa com aqueles que estão carentes, esmolas, e anterior a isso, o grande ensinamento sobre a prática da justiça, ou a vida em que Deus nos chama para sermos diferentes daqueles que fazem coisas para agradar os outros. Versículo 1 do capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de, o problema está aí, com o fim de serdes vistos por ele. O problema não é guardar a justiça, o problema é a finalidade pela qual você faz isso, que é quando você se torna um legalista. E o pior legalista é o legalista religioso. Vou repetir. O pior legalista é o legalista religioso. É aquele que não entendeu que Jesus Cristo veio para que nós vivêssemos sobre a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, legalismo, cai fora, mas vem do amor e da misericórdia do Senhor para conosco. Porque nós somos uma geração que, para fugir da libertinagem mundana, corremos o risco de cair no legalismo religioso. E ao fugir da libertinagem humana, caímos num legalismo religioso que nos distancia ainda mais, não apenas de Deus, mas do próximo também. Então são armadilhas na caminhada cristã que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E Jesus chama a nossa atenção para isso, ele diz assim, cuidado, a minha relação, o meu diálogo com você, que a gente chama de oração, é um diálogo amoroso, gracioso. Portanto, o jejum não é para nós uma penalidade espiritual, o jejum não vai ser para nós algum tipo de marketing espiritual, mas é uma área diferente que Jesus nos convida a conhecer a partir desse verso 16. Muitas religiões por aí usam a prática do jejum. O jejum não pertence ao campo exclusivo da espiritualidade cristã. Se você olhar, por exemplo, o movimento muçulmano, né, a religião muçulmana, eles tiram um mês inteiro, chamado de Ramadã, pela prática do jejum. Começa no nascer do sol, todos os dias, até o pôr do sol, ninguém come nada. Depois do pôr do sol já é outra história. Né? Então, do pôr do sol até o nascer do sol, você pode comer o que você quiser, mas nasceu o sol, até o pôr do próximo sol, você não pode comer absolutamente nada. É o Ramadã. O Yom Kippur, que é outra prática do judaísmo, né? No dia da expiação, também faz e se importa com o jejum, tem isso como um princípio espiritual. Os xamãs africanos, eles jejuam para entrar em contato com os espíritos, no xamanismo africano. Os índios norte-americanos jejuavam para conversar com os totens e receber dos totens instrução na sua caminhada. O zoroastrismo, ele proíbe o jejum, proíbe.
Diz, não, você não pode fazer nenhum tipo de jejum. Já outras linhas de religiosidade ocidental dizem que o jejum só é válido mesmo quando o sujeito vai até a morte com ele. Aí sim, aí você vê como é que a discussão religiosa sobre o jejum é algo muito sério. No Antigo Testamento, vamos dar uma olhada, o jejum aparece, por exemplo, como marca de uma relação em que há arrependimento e contrição, petição, vários sentimentos misturados. 1 Samuel, capítulo 31, 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, abre lá, porque hoje nós temos tempo, meus irmãos, não temos escola dominical depois desse culto hoje, então hoje eu posso pregar até meio-dia, amém, irmãos? Misericórdia, né? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 31, o verso 13 em diante, na sepultura de Saul, quando Saul morre, eles pegam os ossos dele e sepultaram debaixo de um arvoredo, 1 Samuel 31, 13, em Jabes, e jejuaram por 7 dias. Jejuaram 7 dias, marca de contrição, dor, não é? 2 Samuel capítulo 12, verso 15, uma história bem conhecida também, além dessa de Saul. 2 Samuel capítulo 12, verso 15 a 23, é o momento em que morre o filho de Batseba, 2 Samuel 12, de 15 em diante, e Davi está ali orando pelaquela criança. Olha o verso 16, 2 Samuel 12, 16. Buscou a Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, ao 7º dia, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Quando uma pessoa está passando por um momento muito difícil, na enfermidade de um familiar, não é? Você vê muito isso em casas das famílias, nos hospitais, né? De repente, a notícia ruim tem que ser dada, começa aquele buchicho, e quem está sofrendo, em jejum, em oração, percebe, alguma coisa está errada nessa história. E o texto continua, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele, ele comeu. Disseram aos seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Quando alguém falar sobre reencarnação, use esse texto. Quando alguém fala, existe a reencarnação, use esse texto. Esse é um dos textos da Bíblia fortes para ensinar que não existe reencarnação. Davi diz isso de maneira clara, né, nesse texto. Eu irei até ela, mas ela não voltará mais para mim. Quando a pessoa morre, ela parte para estar com o Senhor. Essa criança já estava com o Senhor, segundo a fé e a declaração de Davi. Agora não tem mais por que jejuar. Eu jejuei por esse tempo. Agora o Senhor já deu a resposta. A resposta do Senhor foi negativa ao jejum, à oração e à intercessão de Davi. O Senhor diz, não vou curar, porque com certeza Davi estava pedindo a cura. Aí nós vamos ler agora que Davi está revoltado, porque ele orou, jejuou, ele é rei de Israel. E o Senhor então vai dizer para Davi assim, Davi, não acolhi a sua oração, morreu o seu filho. Aí Davi se revolta? Não. Davi se levanta do jejum, tomou seu banho, faz sua barba, troca de roupa
e vai comer. Porque a fé consoladora já habitava o coração de Davi. Ele sabia que essa vida não acaba aqui. Ele sabe que Deus é soberano, amoroso e tem o direito de dar a vida e de tomar a vida de quem Ele quiser. Então, vamos seguir adiante. Não imagine que na prática do jejum e da oração, todas as respostas de Deus serão sim. Mas tenha convicção que na prática do jejum e da oração, a resposta que vier de Deus trará paz e descanso à sua alma. Porque você vai saber que você caminhou todas as jornadas que Deus te chamou para caminhar. E o seu coração estará em paz. Então o jejum aparece na Bíblia nesse contexto, mas o jejum também aparece com um contexto de preocupação. Salmo capítulo 35, verso 13. Salmo 35, 13. Outra oração de Davi, um salmo. Ele está sofrendo um momento muito difícil. Versículo 1 do Salmo 35 diz que os inimigos estavam pelejando contra ele, contra Davi. É uma palavra que Davi toma emprestado da nossa irmã ministra de música, Gracinha, que quem conhece a Gracinha sabe que ela usa muito a palavra peleja, né? Então Davi pegou emprestado da Gracinha aqui esse texto, a dizer peleja, né? Davi está dizendo assim, a peleja está grande. E aí diz o versículo 13, que ele se coloca diante do Senhor em oração e jejum. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum em oração, me reclinava sobre o peito, minha alma com jejum e em oração. Essa expressão afligir é uma expressão usada em Levítico para o Yom Kippur, que é usada para que possamos entender no hebraico que alguém estava em jejum. Aqui aparece a palavra jejum, mas em alguns textos da Bíblia, na composição do hebraico, diz que afligir a si mesmo, a tradução é jejum. Na igreja primitiva, então, Davi está preocupado e jejua. Atos, capítulo 13, continua a prática do jejum. Igreja primitiva, pós-ressurreição de Jesus Cristo, a igreja manteve a prática do jejum. Atos, capítulo 13, os versos 2 e 3. Não apenas por causa da preocupação, não apenas por momentos difíceis, mas nós vamos ver o jejum aqui associado a uma busca de orientação, poder do Espírito Santo na caminhada cristã. Atos, capítulo 13, versos 2 e 3 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então agora nós entendemos que é o projeto de Deus. Vamos continuar orando e jejuando, para que Deus continue abrindo portas e dizendo quem, quando, como e onde nós vamos enviar esse povo para essa grande obra do Senhor. Então Jesus Cristo fez jejum. Jesus Cristo tinha a prática do jejum. Em Mateus capítulo 4, no contexto do nosso texto, encontramos jejuns indo para o deserto para um tempo de jejum e oração. Nós encontramos que o objetivo de jejum na Bíblia, tanto de Jesus quanto no Antigo Testamento e na igreja que continua depois da ascensão de Cristo Jesus, ele é variado. Nós temos vários motivos pelos quais nós podemos e devemos entrar em jejum na presença do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, volta lá para Mateus capítulo 6, verso 16, a primeira coisa que nós precisamos entender com relação ao jejum é que ele, ao ser resgatado esse assunto por Jesus Cristo, não era um assunto novo, mas era um assunto deturpado, espiritualmente falando. Vou repetir, quando Jesus levanta a questão do jejum, não é um assunto novo, ele não está trazendo uma novidade na prática espiritual, mas era um assunto que tinha sido deturpado na prática espiritual. Em determinados momentos da nossa caminhada cristã, nós precisamos parar e reavaliar as nossas práticas espirituais na presença do Senhor. E Jesus começa a dizer
que nós precisamos reavaliar as nossas práticas espirituais. Se nós queremos experimentar o impossível, realizar o impossível, ver a Deus agindo e abençoando as nossas vidas, nós precisamos reavaliar as nossas práticas espirituais a partir do propósito delas. Por que eu faço o que eu faço? Essa é a pergunta importantíssima. Por que eu faço o que eu faço? Qual é o propósito? Qual é o motivo? Por quê? O que eu desejo de fato nessa minha história e relação com Deus? Sabe por quê? Porque no jejum pode haver um propósito equivocado, hipócrita. Diz o versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Os hipócritas espiritualmente falando, eles jejuavam. Tinham pessoas ali naquele contexto, que eram os fariseus da época, extremamente religiosos aos olhos das pessoas, mas eram hipócritas. Eles jejuavam 2 vezes por semana, diz D.A. Carson, um comentarista. Ele explica sobre esse momento histórico, ele diz: toda segunda-feira e toda quinta-feira o fariseu jejuava. Se você jejua segunda e quinta, você não é fariseu por causa disso, não. Essa era a prática deles. E o Senhor vai dizer assim, que você não deve fazer isso porque o propósito está equivocado. Ah, não devo jejuar? Não, você não deve jejuar com esse propósito, com essa intenção. Qual é a intenção? Olha o capítulo 6, versículo 2, você vai ver que os hipócritas guardavam a justiça, capítulo 6, versículo 2, e eles davam esmolas, como faziam os hipócritas, para serem o quê? Versículo 2 do capítulo 6. Glorificados pelos homens. Olha o versículo 5. Quando eles oravam em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Olha o versículo 16, agora: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. O primeiro grande equívoco na caminhada está exatamente numa busca de poder hipócrita. Não, eu quero dizer para os irmãos aqui, na minha simplicidade, na minha humildade aqui, meus irmãos, eu jejuo todos os dias. Tenha santa paciência. A partir do momento que você começa a fazer propaganda da sua espiritualidade, você está equivocado. Ainda ontem eu estava aconselhando um jovem lá no nosso almoço, lá no acampamento, e ele estava falando sobre práticas espirituais, e eu disse para ele assim: nunca julgue alguém por uma prática espiritual que você desconhece, porque a sua maneira de orar diante de Deus é de uma forma, e a maneira de outra pessoa é de outra completamente diferente. Às vezes uma pessoa super tímida, calada, é uma pessoa de muito mais oração do que aquele que na igreja levanta as mãos e clama e chora e canta de bacadinha, né? Jesus, cantar de bacadinha é assim, né? Mas o coração é hipócrita, está longe de Deus. Mas também eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso é hipócrita, porque para mim não cabe julgar isso, não sou chamado para isso. Pode ser que a pessoa super espiritual também faça isso, e o outro é calado porque de fato não tem nada de intimidade com o Senhor. Para mim não me interessa, não fui chamado para julgar isso. Não fui. Agora, na minha relação com Deus, quando eu entro na presença do Senhor em jejum, como meu coração entra na presença do Senhor? Isaías condena veementemente, lá o profeta Isaías condena uma falsa espiritualidade, principalmente quando ela busca ser reconhecida pelos outros. Vai lá para você ver, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Do verso 1 em diante. Isaías 58. Olha o que o texto diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua
transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Mas, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, ó a resposta, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, e incline a sua cabeça com o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto a jejum e dia aceitável ao Senhor? O Senhor está perguntando. Você jejua com o coração completamente equivocado, ora por causa de contendas, rixas e problemas, e acha que eu vou aceitar esse jejum e essa oração? É isso que o Senhor está dizendo. Você está achando o quê? Eu sou um apaixonado na teologia de Isaías, porque Isaías é o Paulo do Antigo Testamento, né? É fantástico. E assim como Paulo, né, Isaías coloca o homem no seu devido lugar. Paulo faz isso muito bem na carta aos Romanos, né? Isaías faz isso muito bem também na sua profecia, né? Lembra-se lá de Romanos, quando perguntam para o Senhor, né? Senhor, que direito eu tenho? Aí o Senhor lá em Romanos, né, inspirando Paulo, responde: homem, fica na sua, eu sou o oleiro, tu é o barro, eu faço o que eu bem entender do barro. Eu sou soberano, então faço o que eu quiser. É fantástico quando Deus chega e diz: não aceito que me tratem como escravo de vocês. Eu já vi muito, entre aspas, pregador na televisão dizendo: você tem que ser revoltado com Deus, você tem que exigir de Deus, você tem que assinar sua fé fraca. Isso não é teologia bíblica saudável. Isso não é teologia bíblica saudável. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele rejeita o coração soberbo. Volta lá para Mateus capítulo 16. Então, o jejum não pode ser como hipócrita. Quando jejuar, nós temos que entrar na presença do Senhor com alegria, ninguém pode saber que você está jejuando, isso é uma relação sua com Deus. Então os homens têm que fazer barba, pentear o seu cabelo, arrumar, as mulheres também lá, o seu batom, louvado seja Deus por isso, né? E segue adiante, né? Ninguém, não anda transfigurado, não, nada disso. Evita dias de seu compromisso social, para você não ter festa de casamento não é um bom dia de você jejuar, tem que usar sabedoria. Senão você entra na festa de casamento e a pessoa oferece um jantar, alguma coisa, não, muito obrigado, estou jejuando. Todos os garçons da festa já sabem, está equivocado. Então tem que ter sabedoria na administração do seu tempo para o jejum. Deus não está querendo que você faça propaganda da sua jornada espiritual, porque o jejum traz sim uma relação de alegria e de poder. E de poder. Jejum é importante, te fortalece espiritualmente. Mateus capítulo 17, 21, quando perguntaram por que esse jovem não fica liberto desse demônio, Jesus diz assim: esse demônio não sai se não for por jejum e oração, essa casta não vai sair se não for com oração e jejum. É preciso foco espiritual. Esse é o ensino, é preciso foco espiritual, e o jejum faz isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado é com a intenção do nosso jejum. Segunda coisa, o versículo 17, o verso 1 diz: tu, porém, quando jejuares. Quando jejuares. Aqueles hipócritas, quando jejuavam, eles tinham a sua resposta
interior já recebida. Você vê no final do versículo 16 que aquele que vive uma espiritualidade para que o mundo possa reconhecer, Deus não escuta a sua oração, Isaías capítulo 58, mas o povo reconhece essa pessoa como espiritual. Então o versículo 16 termina, eles já receberam a recompensa dele. A recompensa dele era ser reconhecido pelo povo, o povo já reconheceu ele como um líder espiritual, uma pessoa que tem vida espiritual. Acabou. Agora, que a oração dessa pessoa vai ser respondida? Não vai. Agora, o versículo 17 diz que existe um tempo para o jejum. Quando jejuardes. Quando? Não é o tempo todo. Jejum não deve ser uma prática diária da sua vida. Existe tempo para tudo. Não deve ser o tempo todo, não deve ser um hábito constante e não pode prejudicar o seu corpo. Nós recebemos o nosso corpo para gerenciar o nosso corpo. Nós pecamos quando nós gerenciamos o nosso corpo equivocadamente. Quando nós comemos coisas ruins, isso é pecado. Quando nós deixamos de descansar o tempo que Deus disse que nós devemos descansar, isso é pecado. Quando nós bebemos coisa ruim, isso é pecado. Nós pecamos contra o nosso corpo. Muitas vezes nós não consideramos esse pecado, mas nós estamos gerenciando mal aquilo que Deus nos deu. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos lá, qual é a base bíblica dessa afirmação? 1 Coríntios, capítulo 6. Deus nos dá o privilégio de sermos gerentes desse nosso corpo. Isso é um privilégio. E ele não depende de ninguém, você não depende de ninguém para isso, só de você mesmo. Então, se eu tomo muita Coca-Cola e isso me dá gastrite, graças a Deus não dá, viu gente? Mas só um exemplo. A culpa é minha. Não tem que virar para Deus e dizer assim, Deus, o Senhor está permitindo essa dor. Não, você comeu errado. Você comeu errado. Agora você quer colocar Deus na história? O sujeito sai para viajar com o carro sem ter feito revisão alguma, não tem freio, não tem acelerador, não funciona gasolina, nem gasolina tem. O carro deixa ele no meio da estrada e ele fala, Senhor, por que o Senhor me deixou? Eu te dei o carro para você gerenciar, meu amigo. Você não gerenciou. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 e 20. Acaso não sabeis, 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos? Olha que interessante. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o meu corpo também tem que glorificar a Deus. Então, quando nós jejuamos e não cuidamos do nosso corpo, o jejum exagerado faz mal para a saúde. É preciso saber como, quando você deve jejuar. Existem problemas físicos que proíbem pessoas de ficarem muito tempo em jejum. É preciso conhecer o seu organismo. É preciso conhecer o seu organismo. Porque senão o seu jejum ele vai trabalhar contra você e não a favor de você. Agora, se discute muito saúde na internet e tudo, pessoas estão fazendo jejum e mais jejum para emagrecer. Eu estava lendo um artigo dizendo, cuidado, se você faz muito jejum, você começa a queimar, não gordura, mas musculatura. Isso pode ser prejudicial à sua saúde. Isso é um artigo que eu li, não sou médico, só estou achando interessante esse artigo. Então, tem que ter uma prática, e essa prática também tem que respeitar o seu organismo. Ai, pastor, fiz tanto jejum, que passei mal, tive que ir para o hospital. Está errado. Está errado. Então você tem que dosar. Quando jejuares? É preciso ter um momento específico, não pode ser desmedido, mas com tempo determinado, que não agrida o seu corpo. Versículo 17, lá de Mateus capítulo 6, continua. Quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, porque o seu pai está te vendo em secreto, e em secreto você também será recompensado. Observe que há um paralelo, porque o jejum verdadeiro deve ser em secreto. E existe um paralelo entre aquele que faz para que os outros vejam, portanto eles já vão receber sua recompensa, porque os outros já viram, e aquele que faz em secreto, e Deus vai responder em secreto.
o seu pedido de oração. Ele sabe o que você está pedindo. Ele entende perfeitamente o porquê você está pedindo, a razão pela qual você está orando e jejuando. William Hendriksen, um comentarista, diz que jejum é uma expressão de humilhação. Jejum é uma expressão de lamento pelo pecado. Mas jejum também é uma concentração no assunto pedido na oração. E essa é a grande validade do jejum. É porque quando o meu corpo começa a reclamar, quando o meu corpo começa a dizer, olha, está na hora de comer, está na hora de comer, a minha relação espiritual com o Senhor está tão forte que ela manda no meu corpo, não, mas eu não vou comer agora, porque eu estou focado em tal pedido de oração diante do Senhor. O seu organismo todo vai te lembrar qual é o assunto da sua oração. É para isso que o jejum serve. Qual é o assunto da sua oração? O jejum serve para essa área de concentração. O organismo vai começar a te lembrar. E você vai sempre colocar isso na presença do Senhor. Senhor, é por isso que eu estou jejuando. A minha determinação de intimidade espiritual manda até na minha necessidade corporal. Vamos pensar nessa relação de corpo e espiritualidade. 2 pecados nós podemos cometer diretamente contra o corpo: bebedice e glutonaria. Esses 2 são vencidos pelo jejum. Esses 2 são vencidos pelo jejum. Então, o que acontece na bebedice? É quando uma pessoa ingere tanto álcool, que aquele álcool começa a dominar o seu corpo. Deu para entender? O álcool domina o corpo. Esse é o problema da embriaguez. O indivíduo passa a ser dominado pelo álcool. Se você nunca viu isso, te convido a ficar mais algumas horas nessa rua e você vai ver a cena ridícula que é de um indivíduo sendo vencido por um copo. É um negócio impressionante. Impressionante. Teve um ontem que saiu daqui às 11 horas, meio-dia, direto para o hospital. Foi levado direto daqui da nossa calçada para o hospital. Um jovem, tamanho e estado, isso de manhã, já pela manhã, foi levado. Então, é quando o elemento exterior, álcool, vence o elemento interior, que é a capacidade do indivíduo de dizer, não, eu posso tomar aqui uma taça de vinho, chega. É quando o corpo manda no objeto exterior, deu para entender? Isso significa poder. Jesus Cristo tomou um cálice de vinho, mas foi um cálice de vinho. Chega. Jesus Cristo não falou assim, vamos nos embebedar com vinho, porque essa é a Santa Ceia. Vamos comer pão até cansar, porque isso é Santa Ceia. Não. Tomou um pedaço de pão e um cálice de vinho. Ele estabeleceu o momento em que nós, na nossa espiritualidade, no gerenciamento do nosso corpo, temos o poder de dizer, eu posso tomar um pouco disso, posso comer um pouco disso, está ótimo, estou satisfeito, maravilha. O meu organismo absorve, trata bem disso. Está tudo na linha normal da criação. Então, o jejum nos ajuda a vencer esses 2 elementos que são tão comuns aí e que muitas vezes são elementos exteriores, comida e bebida, que têm vencido a disposição e a força interior. Por isso que o jejum é importante na nossa relação espiritual. Mostra intimidade com Deus, discernimento espiritual, força espiritual e concentração do nosso pedido diante do Senhor. Último lugar, houve um glória a Deus aí, o jejum verdadeiro, ele nos recompensa. O final do versículo 18 diz, com o fim de parecer aos homens que jejuam, assim seu pai te vê em secreto. Agora, o seu pai que vê em secreto te recompensará. Não é uma possibilidade de recompensa. O texto não diz, e o pai que vê em secreto poderá te recompensar. Preste atenção que a Bíblia, quando ela fala alguma coisa, você tem que prestar atenção no tempo, modo e voz. O Pai vai te recompensar, isso é uma convicção, não existe jejum verdadeiro sem resposta de Deus. Você não queria a resposta do Senhor nessa direção aqui? Ele vai te responder, Ele vai te recompensar. Agora, nós devemos lembrar que recompensa na Bíblia, espiritualmente falando, é diferença da recompensa que o mundo diz aí fora.
Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2, versículo 6. Olha o que o texto diz. Romanos capítulo 2, versículo 6. O texto diz que o povo que tinha recebido a palavra estava indesculpável. Romanos capítulo 2, a partir do verso 1. Por quê? Porque ele tinha entrado numa área que não deveria. Romanos 2, 1. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E aí o texto, eu vou ler o texto todo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, porém, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Essa palavra retribuirá é a palavra recompensa, apodossei, lá no grego, que aparece lá em Mateus capítulo 6. Apodossei, ele vai te retribuir. Apodossei, volta lá para Mateus capítulo 6, ele vai, apodossei, te recompensar. Capítulo 6 vai nos ensinar que o cristão, então, tem convicção que Deus vai responder ao seu jejum. Quando? Capítulo 6, versículo 33. Quando buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Aí a minha recompensa virá. Quando buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Capítulo 6, verso 19 a 21. Quando os tesouros dessa terra serão menos importantes do que os tesouros espirituais. Espirituais. Os tesouros dessa terra serão menos importantes que os tesouros espirituais. Quando, capítulo 6, versículo 11, quando eu entender que a minha oração é o pão nosso de cada dia nos dê, hoje, Senhor. Perceba que Deus não está dizendo, o meu pão de cada dia me dê hoje, Senhor, é o pão nosso. Pão que não pode ser compartilhado, é egocêntrico e pecaminoso. O Senhor não diz, o meu pão, Senhor, me dá hoje aqui na minha mesa. Não, é o pão nosso, porque ele tem que ser compartilhado. Quando eu entendo essas coisas, então eu começo a receber de Deus recompensa. Porque não existe mais satisfação pessoal, a não ser aquela que eu coloco diante do reino do Senhor. O que existe da minha recompensa é a disposição de seguir adiante, apesar de todas as circunstâncias, porque eu começo a perceber que tudo é plano de Deus, propósito de Deus, e eu em oração e jejum estou tranquilo quanto a isso. E a terceira característica de quem recebe essa recompensa do Senhor é a grande recompensa de ver a vida como Deus a vê. Essa é a grande recompensa da vida espiritual, da vida de oração e jejum. É quando eu começo a ver a vida como Deus vê. Em outras palavras, os valores e a visão de Deus para a minha vida, o universo todo, os meus relacionamentos, são encarnados por mim, eu entendo, isso é recompensa espiritual. É quando a minha mente começa a entender a mente de Deus, começa a perceber a vontade de Deus, eu começo a saber e a ter tranquilidade, paz, alegria no meu coração, que Deus está no controle de todas as coisas, e que mesmo que o Senhor responda não a um assunto específico de oração e jejum, como foi no caso de Davi, ainda assim, eu saberei que estou no centro da vontade de Deus, está tudo certo, vamos comer e seguir adiante. Mas também vou experimentar na prática do jejum e oração um poder espiritual que só aqueles que têm intimidade com o Senhor sabem, que não é visível aos outros, não é para que os outros saibam, mas é para que na minha relação com Deus eu perceba. E não tem coisa melhor
do que você experimentar poder de Deus na sua relação pessoal com o Senhor, em que ninguém sabe, mas você e Deus sabem, que aquilo ali é resultado, recompensa da sua caminhada de oração, de jejum e fidelidade ao Senhor. O que a gente leva para casa? O mundo todo está focado no corpo. É só você observar aí, né? Nós temos uma grande preocupação desse mundo com o corpo. Se não é com o corpo escultural, são com os prazeres do corpo. Mas esse é o foco. Vivemos a época da busca pelo prazer de todo jeito, né? Se eu não tenho prazer em ser anorexo, que tem gente que tem, esse é o prazer de alguns, que é pecado. Tem o prazer da vaidade exagerada, que também é pecado corporal, ou o prazer dos prazeres, né, carnais exagerados, também é pecado, ou aquele que diz, não, eu vou ser modelo plus size, eu vou comer de tudo na vida, também é pecado, que é glutonaria. Então você percebe que o mundo hoje, ele caminha de uma ponta na outra, focado em si mesmo, no seu corpo, no seu prazer. Nós não estamos caminhando nessa direção, nossos valores são outros. Nós podemos até vencer o nosso corpo na prática da oração e do jejum. Quando ele pede algumas coisas, não, peraí, estou espiritualmente sendo orientado. E aí, meus irmãos, nós vamos realizar o impossível. Nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo, porque Deus fará, para a glória dEle. Não é para que os outros homens vejam, não, para a glória dEle. E na sua relação com Deus, você vai ver como o jejum foi abençoador para você. Amém? Vamos orar. Nesse momento de oração silenciosa, eu queria desafiar você a pensar seriamente num tempo de jejum. O jejum pode ser feito em algumas horas. Você pode tirar algumas horas de jejum. O jejum pode ser por uma coisa específica, que você gosta muito, que você consome todos os dias. E você pode dizer, Senhor, hoje eu não vou comer chocolate. É a sua relação com Deus, você pode fazer isso. Hoje eu não vou almoçar. Pense nisso aí. Senhor, hoje eu não vou jantar. Mas separe um dia, vez por outra na sua agenda, vez por outra. E faça hoje um compromisso de jejum. Aqui, agora. Fala, Senhor, eu quero praticar isso que eu não tenho praticado, ou que eu deixei de praticar. Então me orienta. Coloque um assunto específico em oração e jejum diante do Senhor. Mas pratique. 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 Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu convite para experimentar essa intimidade com o Senhor, essa intimidade que custou o alto preço de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nós estávamos muito distantes do Senhor, como muitos que estão aí no mundo ainda estão. Não reconhecíamos, ó Deus, os nossos pecados, mas o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, falou aos nossos corações. E nós, ó Deus, reconhecemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida. Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente entrar na Tua presença em oração e ter comunhão contigo, fôssemos reconciliados com o Senhor. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que um dia voltará. E cremos, ó Deus, que a nossa oração, quando é feita em nome de Jesus, o Senhor responde a essa oração. E é por isso que nós estamos fazendo essa oração agora na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos na nossa dispersão de intimidade espiritual contigo.
Muitas vezes, Senhor, focamos a nossa espiritualidade em áreas diferentes daquelas que o Senhor deseja. E perdemos, ó Deus, essa prática gostosa de entrar na Tua presença em oração, falar com o Senhor, em casa, no nosso quarto, na igreja, na comunhão dos irmãos, nos grupos de oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Que possamos investir mais tempo nessa oração com o Senhor e na nossa prática do jejum. Ó Deus, que não esperemos tempos muito difíceis para que isso seja algo na nossa agenda, mas que possamos fazer isso com regularidade, com sabedoria, que isso seja algo normal nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, andar no centro da Tua vontade. E nessa intimidade contigo, Senhor, ter os valores mexidos, mudados, deixando para trás aquilo que desagrada o Senhor e assumindo aquilo que agrada ao Senhor. Ajuda-nos porque somos fracos. E oramos pedindo a bênção dessa presença e intimidade especial com o Senhor. Pois oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, os nossos familiares, os nossos amados irmãos, amigos, pessoas queridas. Derrama sobre nós a Tua paz, proteção e cuidado. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.